Bom dia. O título de nossa mensagem hoje é: Qual a nossa identidade? E o texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14. Assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta passagem tão importante, que possamos compreender o significado desta expressão, filhos de Deus. Tua palavra diz que todos aqueles que recebem Cristo Jesus em suas vidas, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Que possamos manifestar este poder em nossas vidas. Pedimos também, Pai amado, o perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recentemente, li uma entrevista com o teólogo Leonardo Boff, intitulada Entre o Caos e a Ordem. Chamou-me a atenção o termo que o teólogo usa para designar a era atual em que a humanidade se encontra. Necroceno. Uma idade geológica em que o homem está espalhando a morte pelo planeta. Entre outras coisas, Leonardo Boff chamou a atenção para o uso abusivo e distorcido da religião, que tem sido usada cada vez mais por determinados segmentos como um instrumento de exploração. Estes grupos radicais têm usado a mensagem bíblica do amor de uma forma totalmente equivocada, radicalizando cada vez mais a Bíblia para que ela se transforme num instrumento de condenação, especialmente condenação de grupos minoritários. Também falou a respeito do crescente fenômeno da polarização, principalmente da polarização política, e que tem, infelizmente, se baseado de uma certa maneira no uso de passagens bíblicas totalmente isoladas de seu contexto. O que tem acontecido em consequência disso?
grupos políticos, especialmente autoritários, têm, através de medidas equivocadas, e pior, usando a religião como alicerce, tem aumentado o índice de desigualdade social e de miséria. E isso é um fenômeno, infelizmente, que ocorre a nível mundial. Não é um fenômeno localizado em um país, em um estado, em uma região. Não é. É um fenômeno que ocorre a nível mundial. E por isso nós, especialmente nós, que dizemos que somos cristãos, é importante que nós estejamos alertas, que tenhamos cuidado para não sermos manipulados, para não nos deixarmos usar por estas pessoas que são completamente inescrupulosas. Assistindo a determinados programas de televisão, principalmente os assim chamados programas cristãos, e aqui eu não quero entrar em detalhes com relação a denominações religiosas especificamente, quando eu vejo a Bíblia sendo usada não para disseminar o amor, não para disseminar a paz, não para disseminar a união entre as pessoas, não para disseminar a compaixão, mas para acentuar as diferenças, a discórdia, a desigualdade, para fazer um uso da Bíblia de uma forma que acirre as disputas dentro de uma sociedade, o meu espírito realmente se revolta. E é importante que a igreja, nesse momento, com muita tranquilidade, com muita serenidade, possa estudar as Escrituras de uma maneira mais profunda, mais espiritual, sem se deixar influenciar por nenhum tipo de ideologia, por nenhum tipo de corrente, seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja qual for esse tipo de influência. A única influência que nós devemos receber quando nós estudamos e interpretamos as Escrituras Sagradas é a influência do Espírito Santo. Nós temos visto a violência, o desemprego, a desigualdade social aumentarem. É estranho, porque apesar de os recursos de uma forma absoluta, principalmente os recursos financeiros, estarem aumentando, as pessoas estão cada vez mais pobres. Se você quiser um dado que espelha essa pobreza crescente, você pode verificar, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos tido um segmento crescente de pessoas que antes tinham convênio médico e estão migrando para o SUS. Da mesma maneira, pessoas que podiam pagar uma escola particular para os seus filhos, essas pessoas estão encaminhando os seus filhos para as escolas públicas. Isso é um fenômeno que já acontecia antes da pandemia. E, naturalmente, com a pandemia, esse problema se agravou. Mas eu repito, esse problema não é especificamente brasileiro. Isso está ocorrendo a nível mundial. E é por isso que nós, cristãos, precisamos fazer uma reflexão sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças, sobre as nossas atitudes.
qual a nossa postura como cristãos diante de todos estes acontecimentos? Qual a nossa ideia como cristãos a respeito de toda essa situação política, econômica, opressiva que ocorre a nível mundial? O que nós respondemos como cristãos, principalmente as pessoas que não concordam com a nossa postura? A Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Você e eu que nos chamamos de cristãos, nós somos conclamados a fazer a diferença. Mas que tipo de diferença nós estamos fazendo? A Bíblia tem uma mensagem muito importante para cada um de nós. É uma mensagem que diz respeito a quem nós somos. A qual é a nossa identidade. A palavra de Deus afirma que todos aqueles que confiam em Jesus Cristo recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. E o que isso significa? À luz do texto bíblico lido e de outras passagens, nós vamos verificar os diferentes sentidos desta expressão filhos de Deus. O que significa isso? Ser filho de Deus significa, entre outras coisas, andar em comunhão com Deus. A Bíblia usa uma metáfora comparando Deus a um pai. Claro que isso se deve à linguagem cultural da época. Ela foi escrita há mais de 2000 anos. Naquela época, a sociedade era geralmente patriarcal. Deus poderia ser chamado de mãe, claro que poderia. Lembre-se, Jesus diz que Deus é espírito. Deus não tem gênero, ele não é masculino, ele não é feminino, ele é espírito. Mas, por uma questão simbólica, didática, para a sociedade da época, ele é chamado de pai, para demonstrar o cuidado que Deus tem com os seus filhos. Como um pai, como uma mãe cuidam dos seus filhos, assim Deus cuida de nós. E qual é a característica essencial de uma família? Pelo menos de uma família feliz, de uma família funcional. É a comunhão. Todo pai, toda mãe desejam ter comunhão com seus filhos. E os filhos, à medida que crescem, têm prazer em sentir comunhão, em andar em comunhão com seus pais. É tão bonito ver crianças andando de mãos dadas com o papai, com a mamãe ou com o seu cuidador, seja quem for que esteja cuidando destas crianças. Portanto, a comunhão é uma característica essencial de uma família. E assim como os filhos têm prazer em andar em comunhão com seus pais, os filhos de Deus têm prazer em andar em comunhão com o seu Criador. E, igualmente, Deus tem comunhão, tem prazer
em andar em comunhão com os seus filhos. Portanto, existe uma conexão muito forte, espiritualmente falando, entre Deus e os seus filhos. Você que me escuta, acredito que você sinta um grande prazer em conversar com os seus filhos, se você tem filhos, em conversar com os seus pais de uma forma amigável, de uma forma prazerosa. Isso enche o nosso coração de alegria, de entusiasmo. Conversar com a nossa mãe, com o nosso pai, como é que você está? Em saber como eles passaram o dia ou a semana, em saber dos detalhes do dia a dia deles, e eles igualmente conosco. Assim também Deus tem um prazer enorme em ter comunhão conosco, em perceber que nós estamos interessados em contar sobre os acontecimentos do nosso dia a dia, em falar sobre os nossos desafios, os nossos problemas, as nossas dificuldades, e também em compartilhar os momentos em que nós somos gratos ao Criador. Isso nós fazemos principalmente através da oração. Pois bem, os filhos de Deus são aqueles que têm prazer em andar em comunhão com o Criador. É interessante que Jesus Cristo revolucionou a história da religião com ensinos muito simples. Os ensinos de Jesus eram extremamente fáceis de compreender. E vejam só, um dos ensinos mais radicais que Jesus ofereceu aos seus discípulos foi quando ele chamou Deus de Abba, Pai, que em aramaico significa papai, papaizinho. Era uma forma muito familiar, muito íntima dos filhos se dirigirem ao seu pai. Deus, no judaísmo da época de Jesus, era considerado um ser extremamente distante, difícil de ser agradado. No judaísmo clássico, para que as pessoas recebessem o perdão de seus pecados, elas precisariam necessariamente comparecer ao Templo de Jerusalém e oferecer um animal em sacrifício a Deus. E Jesus, na nossa acepção como cristãos, o Messias prometido, aboliu esta forma de aproximação a Deus. E nós não precisamos oferecer animais para apaziguar Deus. Porque entendemos que Jesus Cristo, sendo a personificação do amor de Deus, nos conduz diretamente à presença do nosso Criador. Ele, sendo a graça de Deus encarnada, ele sendo o exemplo perfeito da essência de Deus entre nós, nos permite um acesso direto a Deus. Então essa é uma primeira característica do que é ser um filho de Deus. É andar em comunhão com Deus. Um segundo fator que identifica os filhos de Deus é andar na luz.
Claro que andar na luz está intimamente vinculado a andar em comunhão com Deus. Vejam que interessante aqui no versículo 8 e no versículo 9 deste primeiro capítulo do Evangelho de João, o autor escreve assim, a respeito de João Batista: ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Agora está se referindo a Jesus. Olha como o autor se refere a Jesus. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina. Você que está aí me ouvindo, veja o que a Bíblia diz. Ilumina toda a humanidade. Ilumina quem? Toda a humanidade. Vejam que coisa interessante. Não ilumina apenas os cristãos, não ilumina especificamente os católicos, ou os evangélicos, ou os espíritas, ou quem quer que seja. A verdadeira luz ilumina toda a humanidade. Outras versões dizem ilumina todos os homens, todos os seres humanos. E é sobre este aspecto que eu quero falar um pouco com vocês. Um grande teólogo católico romano chamado Karl Rahner falou sobre os cristãos anônimos. Para Karl Rahner, os cristãos anônimos são aqueles que são, em essência, cristãos, na acepção profunda do termo, porque andam em conformidade com a luz de Deus revelada em Jesus Cristo, mas que por questões, por circunstâncias históricas e culturais, não fazem parte da assim chamada igreja cristã. São pessoas que por questões históricas, geográficas, culturais, não vivem numa família cristã, não são nominalmente cristãos, mas andam na luz de Deus. Mas você pode perguntar assim, como alguém pode andar na luz de Deus se ele não professa sua fé em Jesus Cristo? Vejam, em primeiro lugar, nós precisamos ser humildes e reconhecer que somente Deus conhece os corações humanos e somente Ele pode julgar uma pessoa. Mas notem que o versículo 9 afirma de uma maneira explícita que a graça de Deus é tão abundante, é tão exuberante, é tão poderosa e é tão eficaz que ela atua de maneiras, para nós humanos, misteriosas. E a graça de Deus opera em todos os corações de uma maneira que nós não sabemos como. E esta luz que ilumina a cada ser humano não é outra luz que não a do Senhor Jesus Cristo. Que mistério insondável.
mas isso mostra que a graça de Deus tem uma ação universal. Nós somos chamados, evidentemente, para proclamar o Evangelho, porque levar Cristo ao conhecimento das pessoas é uma grande bênção para nós que proclamamos a mensagem e para aqueles que recebem Cristo em seus corações de uma maneira consciente. Mas lembre-se que a graça de Deus não pode ser restringida pela circunstancialidade humana. A graça de Deus opera de uma maneira que ultrapassa o nosso conhecimento. E é perfeitamente possível, à luz dos textos bíblicos, neste caso estamos analisando apenas o Evangelho de João, que uma pessoa seja iluminada por Cristo sem sequer ter ouvido o Evangelho. Por isso, nós, humanos, não podemos julgar ninguém pelo simples fato de a pessoa pertencer ou não a uma determinada denominação cristã. O inverso também acontece. Muitas pessoas que frequentam denominações cristãs, que são nominalmente cristãs, não têm, infelizmente, o seu coração transformado de fato pelo Espírito Santo. O joio e o trigo, lembrem-se da parábola de Jesus, são extremamente parecidos. Só Deus sabe quem é trigo, só Deus sabe quem é joio. Mas o que significa andar na luz de Deus? Salvação pode ser considerada um fenômeno em que nós somos iluminados e somos libertos do poder da ignorância. Existem algumas tradições religiosas, especialmente no Oriente, como o budismo, que não usam o termo salvação, usam o termo iluminação. Mas esta expressão também integra o cristianismo. Podemos comparar a salvação a um processo de libertação que se dá quando nós somos iluminados e assim nós somos salvos da ignorância. Porque o pecado é ignorar a vontade de Deus. O pecado é desconhecer a graça de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. É desconhecer que você e eu, como seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, nós devemos viver à altura desta dignidade. E, por fim, o texto bíblico diz que ser filho de Deus significa andar no amor. Andar em comunhão com Deus, andar na luz de Deus, implica andar no amor. Certa vez, os discípulos de Jesus perguntaram ao mestre: como as pessoas vão saber que nós somos seus discípulos? Você pode verificar isso no Evangelho de João, capítulo 13, depois capítulo 15. Isso está praticamente em todos os evangelhos e capítulos da Bíblia. Jesus disse assim:
vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos se vocês andarem no amor. Ponto. Eu fico me perguntando como a igreja complicou o evangelho. Eu não sou contra o ensino de teologia. Eu sou contra o fato de, às vezes, por uma distorção, as pessoas transformarem a doutrina cristã em um fim em si mesmo. E não um meio para se aprofundar na prática do amor. Às vezes, os livros de teologia sistemática são demasiadamente complexos. E eu fico me questionando se Jesus realmente aplaude esse tipo de coisa. Jesus era tão objetivo, tão direto nos seus ensinos. Ele era tão meigo, tão dócil, usava exemplos tão práticos do cotidiano da época. E Jesus não complicou o assunto, não. Ele colocou que andar no amor era a única condição para que uma pessoa realmente pudesse se identificar como filho de Deus. Eu já ouvi exposições dizendo assim: quem não acredita em Jesus é criatura de Deus. Quem acredita em Jesus é filho de Deus. Particularmente, acho essa explicação muito simplória e infeliz. Ela divide os seres humanos em duas categorias. Os inferiores, teoricamente, chamados de criaturas, e uma categoria especial de pessoas chamadas de filhos de Deus. Mas uma leitura um pouco mais atenta e séria das Escrituras nos mostra que não foi este o ensino do Mestre, e nem dos apóstolos. Paulo, provavelmente o autor de Efésios, não sabemos exatamente se foi Paulo ou algum discípulo seu, mas para simplificar, vamos dizer que foi Paulo. Na carta aos Efésios, lá no capítulo 4, o autor diz assim: existe um só Deus e Pai de todos. Pai de todos. Se ele é Pai de todos, é porque todos são filhos deste Pai. Na oração que o Mestre nos ensinou, e Jesus não estava se dirigindo a pessoas, apenas às pessoas convertidas, mas ele estava se dirigindo a todos aqueles que o ouviam. Jesus diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Ora, se você chama de Pai o seu Criador, é porque você é filho. O que João capítulo 1, versículo 12 quer dizer, não é que existem duas categorias de pessoas. Mas o que a Bíblia está nos ensinando é que todos nós somos filhos de Deus. Mas nem todos nós nos comportamos como verdadeiros filhos de Deus. Em outras palavras, o que o Evangelho de João está dizendo é: escute, você que está lendo
o Evangelho, você que está ouvindo as palavras de João, você é um filho de Deus. Você não é pouca coisa, não. Você é filho de Deus. Então, ande como um filho de Deus de verdade. O chamado de Jesus Cristo é para que você se espelhe nele e viva com a mesma fé que Jesus depositou em Deus, o seu Criador. Jesus chamava a Deus de Pai. Ele tinha uma fé inigualável em relação a Deus. Estou falando de Jesus como ser humano. E Jesus está dizendo para cada um de nós: você é um filho de Deus. Então, espelhe-se em mim e ande, se comporte, haja à altura de um filho de Deus. Mas e aquelas pessoas que não são cristãs? Elas são filhas de Deus? São filhas de Deus. Todos são filhos de Deus. Mas elas podem andar à altura de filhos de Deus? Nós já respondemos a esta questão. A graça de Deus, por meio de Jesus, de uma forma que transcende a nossa compreensão, ilumina todo ser humano. Quem está falando isso não é o pastor Roy. Quem está falando isso é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ela é muito clara. Deus e Jesus não são propriedade exclusiva, propriedade privada, propriedade particular de nenhum grupo religioso, de nenhuma denominação, nem sequer do cristianismo. Não são propriedade particular da igreja e não são propriedade particular de nenhum segmento social e de nenhum partido político. Jesus é de todos. Ele ama a todos. E ele se coloca à disposição de todos. Por isso, neste mundo de dificuldade econômica, política crescente, que nós possamos ouvir este clamor do Espírito Santo para que assumamos o nosso papel e a nossa identidade de filhos de Deus. Andemos na luz, andemos em comunhão com Deus e façamos do amor e da paz as nossas bandeiras. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, lhe conceda uma semana rica em vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para sempre. E Pai amado, nós pedimos, mais uma vez, que haja paz no mundo, especialmente paz numa região que agora está sendo um palco de conflitos armados, de muitas mortes, que é a região da Armênia e a região do Azerbaijão.
que reine a tua paz, Senhor Jesus.